Olá, gostaria de agradecer ao Funds Explorer pela oportunidade de falar sobre o nosso fundo de CRI, o FLCR11. Eu vou falar basicamente um sumário, então vão ser 6 tópicos. Falar sobre a gestão, falar sobre o foco do fundo, falar sobre proventos, falar sobre a evolução de preço, falar sobre os ativos e sobre liquidez. Então, sobre o primeiro tópico, sobre a gestão, eu sou Vicente Nogueira, sou formado em engenharia pela Escola Politécnica da USP, mestrado em administração por Kellogg Northwestern, nos Estados Unidos. Trabalhei muitos anos em banco de investimentos, trabalhei no Pactual, Rothschild, Barclays e Goldman Sachs, principalmente fazendo compra e venda de empresas, fazendo emissão de dívidas e emissão de ações. E também trabalhei 2 anos fazendo compra de carteira de créditos imobiliários inadimplentes no Brasil, no México e nos Estados Unidos. Então aí deu para começar a ver o que funciona quando você tem que executar uma garantia de um crédito que deu errado. Eu sou o sócio fundador da Habitasec Securitizadora, que opera desde 2010. A Habitasec já emitiu mais de 240 CRI, mais de 12 bilhões de reais, e emite mais ou menos 2 bilhões de reais por ano, 40 CRI, e distribui para os fundos imobiliários que compram esses CRI. E sou sócio fundador e gestor na Faria Lima Capital, que é uma gestora do fundo FLCR11. Então, o FLCR11, quando a gente vai analisar um CRI para investir, a gente leva em conta tudo que a gente já viu dar errado ao longo de todos esses anos, seja a CRI de emissão da Habitasec, de outras securitizadoras, o que funcionou, o que não funcionou na execução das garantias. Então a gente tenta evitar esses tipos de problema e também, obviamente, buscando uma taxa que seja adequada. Como a Habitasec está sempre distribuindo CRI, a gente tem também acesso a esse pipeline de CRI, além dos CRIs de outras securitizadoras que são mostrados através de distribuidores para o nosso fundo. Em relação ao segundo tópico, dos ativos, o fundo, até pelo regulamento, só pode investir em CRI que tenha garantia real imobiliária. Você tem lá, por exemplo, registrado na matrícula a alienação fiduciária de um imóvel. A gente não quer, obviamente, que nunca dê problema num CRI, mas se por acaso dê problema, tem uma garantia que a gente possa executar e de modo a minimizar o risco de perda do principal. Se você considerar o CRI, você tem o fator do risco e você tem o fator das garantias. É como se você tivesse que estacionar o carro. Você pode estacionar o carro num lugar mais perigoso ou num lugar mais seguro. Então, digamos que você estaciona num lugar que seja relativamente seguro, na frente do seu prédio, tem lá o porteiro. Você pode ter ou não seguro, comprado seguro para aquele carro. Então, digamos que ele está relativamente seguro o lugar, mas ele foi roubado. Foi roubado. Se você não tiver o seguro, se você não tiver a garantia imobiliária, você vai ter problema. E se você, obviamente, estacionar num lugar mais perigoso, aumenta aquele risco. O foco do fundo qual que é? São CRIs de risco médio. Não são de CRIs de risco super baixo, porque normalmente tem a taxa muito baixa, e não são os CRIs de risco alto, que embora tenha a taxa alta, tem muita probabilidade de dar algum problema e as garantias não são tão boas. Então o nosso foco é comprar CRIs de risco médio. Nós temos no fundo atualmente 13 CRIs na carteira. Desses 13 CRIs da carteira, 11 CRIs são co-investidos com outros fundos imobiliários de risco médio. E os outros 2 CRIs são CRIs também de ótimas garantias. Então, o saldo dos CRIs dividido pelo valor dos imóveis médio está em 43%. Nós temos uma diversificação, sendo que empreendimentos residenciais prontos, nós temos 7 CRI, temos um CRI de shopping, 2 CRI de hotel, um CRI de logística e apenas um CRI em obra, que é um prédio que está sendo construído. Sobre os proventos do fundo, olhando o nosso último relatório gerencial, agora de outubro de 2023, vocês podem ver aqui, em termos dos proventos, olhando aqui o nosso relatório gerencial relativo ao mês de outubro de 2023, nós vemos que o último provento pago foi de R$ 1,10 por cota, e vocês podem ver que normalmente fica acima de R$ 1 por cota. A gente teve 3 meses aqui que ficaram abaixo em 2022 devido à deflação, e que a gente teve 2 meses também afetados por uma pequena deflação desse ano. Mas, olhando aqui em cima, o dividend yield acumulado de 12 meses, vocês veem que a gente tem um histórico de pagar acima de 12%. Chegou a níveis bastante altos aqui quando teve mais inflação, mas normalmente pagando acima de 12%. É claro que o histórico não é garantia nem promessa de rendimentos futuros. Vocês podem ver aqui como é que foi a evolução agora do preço.
né? O preço do fundo, né, costumava estar cotado entre 100 e 102. Né? Você pode ver aqui a subida do Selic. Na medida que foi subindo a Selic, como praticamente todos os fundos imobiliários de CRI, você teve uma queda no preço. Né? Nosso preço mais baixo foi um pouco acima de R$ 91. Aqui é o preço de fechamento dos meses. Né? Aqui você teve uma subida devido à inflação, que teve rendimentos maiores. Aqui você teve aquela deflação. Agora a gente está notando que na medida que está caindo a Selic, né, você tem uma subida aqui no preço do fundo. Em relação ao quarto ponto, né, que é de taxa indexador, nós temos uma taxa média dos nossos CRI investidos em IPCA mais 10,2%. Né? O fundo é bastante focado em IPCA. Né? Sendo que, se você olhar os principais fundos de risco médio, de CRI de risco médio, né, a taxa fica entre IPCA mais 7 e IPCA mais 8,5. Então, o nosso IPCA mais 10,2 tem uma taxa aí superior. Né? Como é que a gente consegue essa taxa superior? Primeiro, a gente tem bastante disciplina, né? Em termos de preferindo deixar o dinheiro parado, aplicado no DI, do que comprar um CRI que, para aquele nível de risco, tenha um spread que a gente não julga adequado. E também a gente, fazendo pequenas compras de CRI, até devido ao tamanho do nosso fundo, você pode tomar mais vantagem da variabilidade que tem de taxa para um certo nível de risco. Né? Você tem menos compradores para investimentos menores e a gente também não fez nenhuma grande emissão que às vezes o pessoal aloca em CRIs de taxa menor, até porque 2019 e 2020 você teve muitos CRIs de taxa aí IPCA mais 7. Então a gente conseguiu com tudo isso ter aí IPCA mais 10,2, que é um retorno mais alto do que o normal aí para esse tipo de risco. Né? Em termos de indexador, vou mostrar aqui agora uma outra informação. Em termos de indexador, nosso fundo é bastante focado no IPCA. Por quê? Porque a gente vê, obviamente, que a tendência é do Selic cair, né? Estava 13,75, isso aqui são projeções do Focus. Né? Agora 12,25, a expectativa é de estar em 11,75 final desse ano, 9,25 final de 2025 em 8,75. Então, se você supor um spread de 3% em cima do CDI, aqui seria o rendimento, supondo o custo de um fundo focado no CDI de 1%, né, seria aqui, no final desse ano, rendendo aí por volta de 13,75, caindo para 11,25 e em dezembro de 2025 caindo para 10,75. Acontece que a gente vê algum risco de que com o novo presidente do Banco Central, que vai começar a atuar em 2025, esse Selic fique abaixo de 75, fique, por exemplo, em 7%. Né? Então, se for 7% mais 3%, né, você vai ter um rendimento do fundo de 9%. A gente não quer correr esse risco, o nosso fundo é focado no IPCA. Se você notar aqui, com o mesmo spread de 3% em cima da NTNB, que está em 5,7%, seria 8,7%. Daria esses rendimentos. Já o nosso fundo, que tem um spread de IPCA de mais ou menos 10% em cima do IPCA, dá uns rendimentos mais atrativos. Né? O último ponto que eu gostaria de falar é a questão da liquidez. O nosso fundo, sendo pequeno, ainda tem uma liquidez relativamente baixa. O último mês ficou um pouco acima de R$100 mil por dia. Então, mas a questão da liquidez é uma questão para você ajustar quanto você investe no fundo versus o número de dias que você quer para fazer a venda da sua posição. Então, suponha um fundo que tenha 100 mil de liquidez diária. A maior parte dos investidores institucionais gostam de, na venda, não vender mais do que 20% do volume diário para não empurrar muito o preço para baixo. Então, seria 20 mil por dia. Se a pessoa for investir 20 mil, em um dia venderia, se respeitar esse limite. Né? Se fez um investimento de 100 mil, em 5 dias venderia. Se for 500 mil, né, seria 25 dias. Então, se for 500 mil, seriam 25 dias. Então, se você for fazer um investimento maior, né, digamos de 1 milhão, você vai ter que ter um pouco mais de paciência quando for vender. Mas a maioria dos investidores ficam nessa faixa aqui que consegue vender entre 1 dia e 10 dias ou 15 dias. Então, é uma questão de você ajustar quanto dos seus investimentos totais você vai colocar num fundo que tem menos liquidez, mas um rendimento maior do que a média para um fundo de CRI de risco médio. Então, é basicamente isso. O nosso fundo é um fundo bastante conservador, com CRI de risco médio, que tem um rendimento atrativo e tem uma liquidez um pouco menor. Muito obrigado. Se vocês quiserem analisar o relatório gerencial, tanto desse mês quanto de meses anteriores, tanto no Funds quanto em outros websites e no nosso site também, da Faria Lima Capital, vocês podem acessar diretamente os diversos relatórios gerenciais e vocês podem se cadastrar também para receber mensalmente o relatório gerencial. Tá? Obrigado, viu?